Também tem a questão da Galisteu, que eles tiveram ali um relacionamento no final da vida do Senna. A Galisteu tem uma rápida ali participação na série. Você achou que por tudo que você conheceu da história do Senna, faltou explorar um pouquinho mais esse relacionamento? Não, acho que não, cara. Eu acho que isso foi uma escolha... não teve a ver com a Galisteu, teve a ver com uma construção do nosso roteiro. A gente, no episódio 5, conta a história de 91, pula para o episódio 6, já não só para 94, mas para o último final de semana da vida do Ayrton. Por que a gente não fala de 92, 93, que foi, por acaso, quando ele conheceu a Adriane? Porque foram anos em que o Ayrton não ganhou título e que o carro dele começou a oscilar, enfim. Foram anos que ele ainda estava pilotando bem, teve vitórias, mas de alguma forma dentro da construção da nossa história ia ser um pouco repetitivo. Então a gente faz esse salto de tempo justamente para esse momento, aquele último final de semana da vida dele, e ela estava presente. Então ela está presente no episódio 6, então não teve nada a ver com ela, teve a ver com a construção do roteiro. Gabriel, primeiro, parabéns pelo trabalho. A gente já observou aí bastante coisa, né, sobre o trabalho realizado em cena. Obrigado. Queria começar te perguntando em relação ao destaque que é dado ali para a Xuxa, por exemplo, em determinado momento da trama. E é uma relação muito atípica, né, duas pessoas que eram as mais famosas ali do Brasil naquele momento. Como é que foi representar isso e como é que foi conhecer um pouco mais dessa história dos dois também? Cara, foi muito divertido, como você falou, né? Era o casal mais famoso, mais bombado do Brasil. Eu até, enfim, a gente começar a preparação para a série, eu não sabia a fundo da história dos dois, assim, mas é isso, é um amor, né? Foi um amor muito bonito, muito importante para os dois. Você vê que a Xuxa até hoje fala com o maior carinho do Ayrton. Conheci ela agora há pouco tempo num evento e ela contou histórias ótimas, enfim, falou com muito carinho dele, assim. E foi divertidíssimo de filmar, de fazer cenas. A cena da gente dançando, eu acho super divertido. A cena icônica do programa da Xuxa, né, aí a gente tem um registro de verdade, tem o vídeo como tudo aconteceu, assim. E é um programa ao vivo, né, cara? Super engraçado, uma situação ali engraçada. Mas foi isso, foi maneiríssimo de filmar. O que você sente quando tá lá? Em relação à história do Senna, que com certeza você mergulhou e conheceu várias coisas que antes não acompanhava, também tem a questão da Galisteu, que eles tiveram ali um relacionamento no final da vida do Senna. A Galisteu tem uma rápida ali participação na série. Você achou que por tudo que você conheceu da história do Senna, faltou explorar um pouquinho mais esse relacionamento? Não, acho que não, cara. Eu acho que isso foi uma escolha... não teve a ver com a Galisteu, teve a ver com uma construção do nosso roteiro. A gente, no episódio 5, conta a história de 91 e pula para o episódio 6, já não só para 94, mas para o último final de semana da vida do Ayrton. Por que a gente não fala de 92, 93, que foi, por acaso, quando ele conheceu a Adriane? Porque foram anos em que o Ayrton não ganhou título e que o carro dele começou a oscilar, enfim. Foram anos que ele ainda estava pilotando bem, teve vitórias, mas de alguma forma dentro da construção da nossa história ia ser um pouco repetitivo. Então a gente faz esse salto de tempo justamente para esse momento, aquele último final de semana da vida dele, e ela estava presente. Então ela está presente no episódio 6, então não teve nada a ver com ela, teve a ver com a construção do roteiro. São tantas que eu tive que organizar por país. Em relação à Fórmula 1, você já também interpretou outro piloto em outro trabalho. Você se identifica com aquela personalidade do Senna, daquela coisa de ter dificuldade ali para lidar com a derrota, de ser competitivo? É uma coisa que o Gabriel tem também? Cara, sim. Eu sou, desde pequeno, eu já pratiquei diversos esportes, sempre fui muito, muito competitivo. Sempre podia ser na brincadeira, assim, mas eu sempre... entrei, sempre entrava para ganhar. E eu me identifico com ele, sim, na questão da determinação, na questão do foco, de correr atrás, né, de realizar seus sonhos, enfim, e resistir às adversidades, não abrir mão, não desistir, enfim. Eu me identifico bastante com ele, foi bonito isso, assim, de me enxergar de alguma forma nele, e não deixa de ser um combustível
para seguir em frente dessa forma. E a gente vê na série um Senna muito combativo, né? Tanto com as autoridades, quanto na relação com outros pilotos também. Para você foi difícil representar essa coisa de fugir um pouquinho do estereótipo que algumas pessoas têm do Senna? De achar que ele era um cara mais bonzinho, por exemplo? Olha, várias dessas situações assim eram públicas na época, né? Enfim, ele falava abertamente nas entrevistas, se colocava, dizia o que estava pensando. Então, eu, pelo menos na minha pesquisa, em nenhum momento eu fiquei com essa impressão do Senna bonzinho. Muito pelo contrário, eu acho que ele era coerente com o que ele pensava, com o que ele estava sentindo, se colocava. E é isso, várias dessas cenas a gente, na verdade, recriou, né? Porque você tem as entrevistas, você tem o briefing dos pilotos, enfim. Ele tinha dito pela própria Viviane para mim, ele desde pequeno sempre teve uma personalidade explosiva, mas que ele começou a entender ao longo do tempo que não ajudava ele em nada, muito pelo contrário, só prejudicava. Então, ao longo da vida dele, ele foi trabalhando isso, ele foi aprendendo a se controlar. Ao longo da carreira dele na Fórmula 1, ele entende que, para além das corridas em si, para além do que estava acontecendo ali entre os pilotos, tinha todo um jogo político por trás, todo um sistema. Então, ele entende que ele também tem que saber jogar esse jogo, também tem que, enfim, saber pilotar dentro desse sistema, sabe? Não só esse trabalho de piloto. Então, é isso, assim, eu acho que... E são cenas incríveis, né? Inclusive, eu acho que representar um Senna bonzinho seria não dar conta de quem ele foi, de quem ele era, sabe? Porque é isso, lógico que ele tinha um lado doce, ele tinha um lado emocional muito forte, sabe? De deixar transparecer as emoções dele. Mas, ao mesmo tempo, é isso, era muito determinado, muito claro nas ideias, no que ele enxergava, sabe? Então, e isso que torna um personagem tão fabuloso, tão complexo, sabe? Tão interessante. I need you to keep it under control. I have to leave. I'm sorry. You're a 3-time world champion. Gabriel, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho e que a série aí faça muito sucesso, né, para quem gosta do Senna e para quem tá conhecendo essa história também. Obrigado, cara. Valeu. Hoje o Brasil todo tava na pista comigo. Qual?